Olá, pessoal. Continuando então o assunto sobre narcisismo, hoje nós vamos falar sobre o que acontece numa dinâmica familiar, né? Quando uma criança nasce num ambiente narcisista, tá? Bom, falando sobre isso, tá? Eu já tinha mencionado antes que normalmente, tá, de acordo com as pesquisas, existe uma predominância de que quando existe uma pessoa no núcleo familiar narcisista, essa pessoa normalmente é a mãe, tá? Que acaba influenciando o marido ou o pai das crianças, para que esse marido seja nada mais do que um acessório, do que um provedor das necessidades dessa pessoa narcisista, que é a mãe. Mas existe também a possibilidade, que aí é bem complicado, quando o pai e a mãe são narcisistas. Tá? Então, esse vídeo ele vai falar na dinâmica, tá? Que acontece dentro de uma estrutura familiar onde um dos pais ou ambos são narcisistas, tá? Bom, como eu tinha mencionado antes, as pessoas numa família, elas, como eu tinha mencionado antes, as pessoas narcisistas, elas têm completamente consciência da consequência daquilo que elas fazem, elas sabem do vazio existencial que elas têm, da capacidade de não amar, da capacidade da falta de empatia, da falta de integridade, da falta de valores, do vazio, da superficialidade. Elas sabem de tudo isso. E se por acaso nessa família tiverem filhas e filhos, desde que as filhas e os filhos continuem sendo provedores, objetos provedores das características narcisistas dos pais e das mães, do pai e da mãe, ou de um ou de ambos, essas crianças não vão ter demais problemas. E essas crianças, pelos pais, existe um termo, elas são caracterizadas como as crianças douradas, as crianças de ouro. Então são as crianças que os pais narcisistas adoram, né? Adoram. Essas crianças podem fazer um monte de porcaria, pode fazer um monte de coisa errada, mas está tudo ótimo, elas são maravilhosas, todas as imperfeições que elas têm são ótimas, tudo que elas fazem, todas as mentiras, roubos, todas as características nefastas que elas tiverem são maravilhosas, porque os pais passam a mão por cima de todos esses erros e mantêm elas, né, porque elas são provedoras das loucuras narcisistas, da psicose narcisista. Então elas servem ao propósito, elas são como tubos de oxigênio para os pais narcisistas continuarem respirando. Então elas, né, servem esse propósito. Mal essas crianças sabem que elas estão no processo de se tornarem elas mesmas narcisistas, porque elas vão sempre ser reforçadas por tudo aquilo nefasto, por qualquer atitude que elas tiverem que for uma atitude narcisista ou que lembra a atitude narcisista, elas vão ser recompensadas por isso, monetariamente, financeiramente, com presentes. Elas vão receber um reforço por elas terem positivo, né? Por elas terem agido daquela maneira. E se por acaso nessa família, nesse núcleo familiar, nasceu uma criança que não compartilha desse lixo tóxico, dessa podridão, desse vazio existencial, e essa criança tiver ela se
unir aos valores, à integridade, à capacidade de amar e ser amada, né? E isso ela vai começar a mostrar desde pequeno, pela interação com animais, pelo cuidado que ela tem com amigos. E isso vai chamar a atenção do núcleo narcisista familiar, mas não vai chamar a atenção de uma maneira positiva, isso de uma maneira bem negativa. E essa criança, ela vai ser odiada porque os narcisistas odeiam tudo aquilo que representa o que não são. Porque tudo aquilo que os narcisistas não são e deixam de ser ou não conseguem ser, isso é o que os narcisistas vão atribuir nas suas vítimas como razão para destruir elas. Então, se nasceu uma criança que representa tudo aquilo que os narcisistas não são, o pai e a mãe, ou ambos, vão eleger essa criança como o bode expiatório, aonde todo vazio, toda a podridão, todo vazio existencial, toda a podridão, toda a falta de valores, tudo que existe de errado na família vai ser depositado nessa criança como a culpada de tudo. E essa criança, ela vai ser o bode expiatório, porque sobre ela vai ser lançada toda essa carga de coisas erradas que os narcisistas têm, e essa criança, ela vai ser o bode expiatório, ela vai ser sacrificada, ela vai ser literalmente sacrificada para que a atenção não recaia sobre a família. Porque se as pessoas perceberem que existe alguma coisa de errado, as pessoas percebam que o errado é essa criança. Então essa criança, ela vai ser rotulada e ela vai ser vitimizada emocionalmente, mentalmente, fisicamente, sexualmente, uma combinação de tudo, ou de algumas coisas, ou de uma delas. E a personalidade dela vai ser completamente destruída. Ela vai ser corroída, ano após ano, durante muitos anos. Ao ponto que essa criança, ela vai sempre, porque ela tem esses valores, porque ela tem essa bondade, porque ela tem essa luz, ela vai sofrer muito querendo ser reconhecida como alguém, parte da família. Ela vai querer ser respeitada, ela vai querer ser reconhecida, amada, sabe, se sentir parte, e ela nunca vai ter isso. E isso vai gerar um vazio dentro dela muito grande, tornando-a um alvo muito fácil para predadores e predadoras no mundo, que vão perceber a fragilidade nessa pessoa e vão se aproveitar muito. Não quero dizer que uma pessoa que passou por isso, ela está fadada a morrer. Eu estou dizendo que a pessoa que passou por isso, ela carrega dentro de si, ela tem um veneno dentro dela, que ela vai ter que conseguir se livrar dele. Mas até que ela consiga se livrar desse veneno, até que ela perceba, entende? Que existe esse veneno dentro dela e que esse veneno não foi colocado por vontade dela, entende? Ela não tem culpa de terem injetado ela com esse veneno, e esse veneno não faz parte dela. Até que ela perceba isso, ela não vai conseguir se livrar dos efeitos nocivos do veneno narcisista. E as pessoas e a família narcisista adora, se diverte vendo a pessoa completamente arrasada, aniquilada por esse veneno. Isso que são as pessoas narcisistas. Pais, mãe, irmãos, irmãs, as crianças douradas que veem o que está acontecendo e, em vez de ajudar a irmã ou irmão, pisam em cima cada vez mais. E por pisarem em cima, por maltratarem, por abusarem, são recompensadas diretamente
pelos pais narcisistas por agirem dessa forma. Só que tem uma coisa: parece o quadro do horror, e realmente isso é o quadro do horror. Mas tem uma coisa: se tem alguém que vai conseguir se reerguer e ter uma vida digna, não são as crianças douradas, não são as pessoas narcisistas. Porque se tem alguém que vai conseguir se recuperar de tudo isso, é justamente o bode expiatório, essa pessoa que foi colocado todo esse veneno tóxico. Essa pessoa, na hora que ela entender, e por isso desses vídeos, o que aconteceu, ela é a única pessoa que tem as condições, porque ela sempre teve e sempre vai ter os valores, a capacidade de amar e ser amada, ser correta, integridade. Por ela ter esse conjunto de atributos que os narcisistas não têm e as crianças douradas também não têm, é justamente isso que vai tornar que ela consiga ter as informações para gerar o conhecimento, para entender o que aconteceu e conseguir sair dessa prisão, dessa matrix que ela foi colocada, dessa matriz que ela foi colocada, e se erguer em direção à recuperação. E uma vez que ela se recupere, ela vai viver uma vida muito mais digna. Ela vai viver não uma vida muito mais digna, ela vai ter uma vida digna que as pessoas narcisistas e as crianças douradas jamais vão ter. Então, minha querida, meu querido, se você nesse momento está vendo e entendendo o que aconteceu, entenda que tem como sair desse inferno, tem como retirar esse veneno. Não é fácil. Lembrando um pouco dos filmes do Harry Potter ou Senhor dos Anéis, eu acho que esses filmes eles têm um simbolismo muito claro com a questão narcisista. Existe aquela criatura malévola que quer manipular todo mundo, entendeu? Ou seja, todo o aspecto grotesco e do mal, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Harry Potter, aquilo ali é, na minha opinião, a representação muito clara das criaturas narcisistas. E é claro que quem confronta e quem degladeia contra essas pessoas vai, inclusive, vencer, mas não quer dizer que a vida das pessoas vai ser igual. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Frodo e todas as pessoas que passaram pela interação direta com a questão narcisística maior, a vida delas mudou, mas não quer dizer que por mudar tenha sido pior. Mas elas nunca mais vão ser iguais como eram antes. Por exemplo, o Frodo, quando volta, né, para o condado dele, ele mesmo percebe que ele, pro Shire, né, ele percebe que aquilo não é mais, nunca mais vai ser aquele local que ele conhecia quando saiu de lá. Mas não quer dizer que isso seja ruim. Ou seja, você que está passando por essa situação e se recuperando e tentando se recuperar, eu já adianto o seguinte: quando você sair disso, você não vai ser mais igual à pessoa que entrou, mas não quer dizer que você seja pior. Você vai ser diferente e provavelmente você vai ter uma empatia maior sobre você e sobre a vida. Você vai ter uma compreensão maior sobre o que é a capacidade de amar e ser amada. Você vai ter uma apreciação maior sobre a vida e vai ter um discernimento maior sobre o que são dificuldades, o que são sacrifícios. E você
vai ter uma compreensão muito melhor e maior de quem é você nesse mundo que você vive. Então, nesse capítulo de hoje, a gente falou sobre a dinâmica familiar dentro de uma estrutura narcisista, qual é o efeito dos pais narcisistas e nas crianças, sendo elas caracterizadas como as crianças douradas ou continuando a ser suprimentos dos narcisistas, e a criança bode expiatória, que vai ser sacrificada em nome da loucura da própria família narcisista. No capítulo seguinte, nós vamos falar sobre estresse pós-traumático complexo, tá? E esse capítulo vai ser bem interessante. Então, até lá, eu desejo a todos um ótimo dia e obrigado pela audiência. Tchau.